CIA de Biden interferiu nas eleições brasileiras, diz ex-secretário dos Estados Unidos. De acordo com Mike Pence, a agência de inteligência do país norte-americano usou as instituições ligadas ao Partido Democrata para influenciar o pleito de 2022. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Informação já na sua tela: Bolsonaro quase se elegeu enfrentando Globo, TSE, STF, ONGs, CIA e etc. Bolsonaro é gigante. Em 2026 será fácil. Em 2026, Jair Bolsonaro pode contar com o seu voto, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que é muito importante, porque a luta que ele enfrentou em 2022 foi muito pior do que a gente pensava. Teve uma interferência direta dos Estados Unidos financiando com outside para derrubar Jair Bolsonaro e também a galera da direita, opositores, eu e você. A gente foi censurado por defender um lado. Isso não vai ficar barato, pode ter certeza disso. Daqui a pouco a confirmação do afastamento do cargo por causa de corrupção. Vou trazer essa notícia para vocês com detalhes, mas antes, o que está pegando na política brasileira. Você piscou e acontece mil coisas lá em Brasília. Já na sua tela, o traidor também, que fica ali a todo momento, estou do lado de Bolsonaro, isso e aquilo, mas a verdade é uma só: Ciro Nogueira está do lado do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Ciro Nogueira disse que não assinou e não vai assinar o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós temos a oposição, eu acho que é legítimo essas lutas. Eu acho que ela tem a principal pauta que eu acho que nós devemos lutar, que eu vou focar, tanto que eu não assinei e não vou assinar o impeachment do ministro Alexandre, porque é uma pauta impossível, não adianta. Até vi um pouco o Rogério falando aqui, nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Eu não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso. Você lembra que é uma grande jornalista, foi a pessoa responsável pelo o impeachment da presidente Dilma, quando eu levei o Progressista e os partidos de centro para impeachment. Ali nós tínhamos uma pauta que nós vencemos e tínhamos condição de vencer. Nós não temos no atual Senado 54 senadores. Eu conheço o presidente da casa, o presidente Davi Alcolumbre, se pode chegar com 80 assinaturas que ele não abre, é um poder do presidente do Senado. Então, essa pauta, eu acho que eu não vou perder tempo com ela. Anote bem o nome, o rosto, qual partido ele faz parte, porque será varrido da vida pública, da vida política lá em Brasília. O povo brasileiro não vai esquecer quem é Ciro Nogueira. Eu pensei que ele ia assinar o impeachment de Alexandre de Moraes, mas é muito pior. Ele está do lado de um ditador da toga e vou alertar ele aqui. Vocês que estão passando pano para o ditador da toga, tem pessoas lá nos Estados Unidos olhando, vendo passo a passo de quem está do lado do ditador. E vai sobrar para todo mundo. Rede Globo, deputados, senadores, autoridades do Brasil, vocês estão sendo monitorados pelos Estados Unidos. Isso aqui já é informação concreta. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Só deixe sua mensagem para Ciro Nogueira, que é muito importante também. Outro que está sendo cobrado também, o cidadão abordou o Romário no aeroporto, o voto para ação contra o Moraes. Veja como ele desdenha. Jogador, vamos cobrar lá o Alexandre de Moraes, tá faltando seu voto, viu? Bora botar esse país para andar, meu patrão. Falta seu voto, sai do mundo, viu? Romário Andar, meu patrão. Falta seu... sendo cobrado pela população brasileira. Ei, Romário, você vai acordar para a realidade, vai lutar junto com o povo ou vai ser varrido da vida pública também? Porque a gente vai lembrar o seu nome aqui todos os dias. Quem são os traidores da pátria? E seu nome será levado também para os Estados Unidos. Porque aqueles que fizeram parte de um golpe
que a gente tomou no Brasil, vão tomar uma pressão a mais. Disso você pode ter certeza. Em 2022, meus amigos, enfiar um pinguço, um ex-presidiário, para comandar a nação brasileira. Foi confirmado que a gente teve interferências de fora e aquelas pessoas que fizeram parte disso vão pagar um preço muito alto por ter arrancado uma eleição do povo brasileiro. A eleição que o povo elegeu Jair Bolsonaro. E as coisas complicam cada vez mais. Vou mostrar provas para vocês aqui que tem Estados Unidos de olho. Enquanto isso, Hugo Mota vai à Câmara e ameaça punir os deputados da oposição com suspensão de 6 meses. Outro traidor da pátria também, que será levado o nome dele para os Estados Unidos. Hugo Mota, que tem a canetada para colocar anistia para votação. A anistia já tem votos para ser aprovada. E mesmo assim, Hugo Mota continua escalando lá em Brasília, piorando a situação. Pode isso? Postura cada vez mais autoritária e truculenta. Quem vem dando golpe na democracia mesmo? Tá aí, Hugo Mota diz que terá sessão na Câmara hoje e afirma que irá chamar a polícia legislativa para tirar os deputados do plenário à força. Lembrando vocês que tem deputados e senadoras lá em Brasília. Vão arrancar também elas à força? É assim que funciona? Vocês vão tirar deputados e senadores eleitos pelo povo da casa do povo à força? É isso mesmo que vai acontecer em Brasília? O povo está de olho. Disso vocês podem ter certeza. E o povo está cobrando de todo mundo para derrubar o ditador da toga, que é a principal pauta do Brasil, que é o impeachment de Alexandre de Moraes. E depois do impeachment, meus amigos, aí a coisa começa a ficar mais séria. Tá aí, confirmado. Subsecretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos diz que os aliados de Moraes são aconselhados a não auxiliarem o ministro. Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de onde? De perto. Isso mesmo. Mais uma pessoa mandando um recado direto para todos aqueles traidores da nação brasileira que ficarem do lado de Alexandre de Moraes. O que está cheirando isso? Mais Magnitsky em cima de autoridades do nosso país. Já tem ministro do STF querendo ir embora às pressas, querer largar o cargo e deixar a bomba para quem ficar aqui no Brasil, que é o caso do Pinguço, que só foi eleito por causa de uma interferência que veio do país norte-americano. E dessa vez os Estados Unidos vai arrumar o estrago que a gestão passada fez aqui no Brasil. Tá aí um recado para traidores da nação brasileira. Ciro Nogueira, Romário, Soraya Tronic, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Isso aqui é um recado direto para vocês. Urgente, 40 senadores assinaram o impeachment de Moraes. Agora, com mais um senador, já seremos maioria no Senado. Agora oficial, chegamos a 40 assinaturas oficiais, falta mais uma assinatura para que a gente seja a maioria aqui no Senado. Então peço que vocês sentem o dedo e compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, coloquem todos os comentários sobre a hashtag Reage Senado. Eu queria chamar a atenção de alguns senadores ainda, com todo respeito, que ainda não se posicionou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então venha nessa tribuna aqui e venha defender o ministro Alexandre de Moraes. Venha fazer isso aqui. Em vez de você ficar a favor do povo, fique a favor do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte, jamais aqui eu vou deixar de votar algum projeto que não seja a favor do povo. Algumas instruções aqui são para projetos que prejudicam você, como eles adoram mandar projeto para aumentar imposto. Isso aqui não vai votar mais. Como também queria aqui legalizar cassino. Isso aqui também não vai votar. Como também flexibilizar a lei da ficha limpa para que corruptos possam voltar à cena do crime. Isso aqui também não vai votar. Extintor de incêndio, para que você pague mais caro também, não vai votar. Que for a favor do povo, conte com nós, que a gente vai votar aqui agora o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tamo junto. Reaja Brasil é a palavra principal do dia. Se você puder comentar aqui, é muito importante. Reaja Brasil, para que deputados e principalmente senadores acordem para a realidade e vão para Brasília resolver tudo isso.
Os Estados Unidos já deixou um recado claro. Resolvam o fim do ministro Alexandre de Moraes, que é com o impeachment. Senão não vai ter conversa. Os Estados Unidos que interferiu e é os Estados Unidos que vai resolver. Está claro isso. Tem mais. Deputado Nicolas Ferreira acaba de anunciar que Hugo Mota irá suspender o mandato de mais de 60 parlamentares se eles não pararem com a obstrução. Pessoal, só atualizar vocês aqui. Nós decidimos permanecer aqui. Estive em uma reunião com o presidente Hugo Mota, eu, mais 4 parlamentares. Uma reunião que não teve acordo, mas ficou decidido que ele decidiria abrir a sessão ou não. E agora, literalmente, ele está ameaçando os deputados, informando que quem ficar aqui e impedir o funcionamento da sessão terá uma suspensão de 6 meses do mandato. Ou seja, mais de 60 parlamentares estão aqui. E sabe o que é, de fato, uma atitude que não é democrática? É nós termos a maioria para poder votar e pautar anistia e isso não ser respeitado. Isso sim é desrespeito com milhões de eleitores que estão esperando a anistia. Ou seja, do que adianta você ter maioria para poder pautar, tem a quantidade de deputados, assinaram para poder pautar e não pauta. É uma vergonha, Permaneceremos aqui. Eu duvido Hugo Mota conseguir fazer isso aqui. 60 parlamentares, meus amigos, são a maioria que estão lá. O afastamento de 6 meses. Hugo Mota, se você fizer isso, seu nome vai direto para a Casa Branca. Acorda para a realidade, salva a sua pele. Estamos falando aqui da maioria de deputados que tem votos para aprovar uma anistia geral, ampla e restrita o mais rápido possível. O que fizeram no 8 de janeiro? Vocês são criminosos. Vocês colocaram pessoas de bem na cadeia. E tem idosas de mais de 70 anos presas até hoje. Tem o caso Daniel Silveira, que está prestes a perder sua vida. E ninguém fala nada. A imprensa está calada. Falando em imprensa, a Rede Globo vai pagar um preço muito alto porque ela fez parte da censura em 2022. Onde ela estava escolhendo o que era verdade ou o que era falso nas redes sociais. Sendo que não tem lei, não tem autonomia para fazer isso. Foi uma interferência direto da USAID, direto da Casa Branca no governo de Joe Biden. Meus amigos, isso aqui já era motivo suficiente para o Brasil parar de vez. Para a gente recuperar o nosso país que está na mão de criminosos. Uma reação mais forte do povo. Cadê os caminhoneiros? Cadê a população brasileira para acordar para a realidade que a gente foi roubados na última eleição? E tá provado. E agora a gente tem que ficar vendo Hugo Mota fazer bravata lá em Brasília. Falar que vai partir para cima de 60 parlamentares. Vão caçar o deputado Nicolas? Duvido vocês terem coragem. É fazer isso e é o seu nome direto na Casa Branca. É a realidade. Boa noite a todos. Tivemos uma reunião com o presidente Hugo Mota, sem resultado, uma reunião de muito respeito, mas de posicionamento. Estamos, mais uma vez, confirmando, reafirmando, que não sairemos do plenário até que haja uma definição sobre as pautas que os senhores e senhoras já sabem. Agora, vamos novamente iniciar, já existe ali parlamentares que estão ocupando o plenário Luiz Guimarães, e vamos, em respeito a todos aqueles que estão presos injustamente, em repúdio aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, iremos permanecer aguardando politicamente esse diálogo mais franco e propositivo. Então, desta forma, não tem Dia dos Pais, não tem fim de semana, iremos permanecer no plenário Luiz Guimarães, representando o que a gente acredita, justiça e democracia, que já não existe neste país. Agradeço mais uma vez à imprensa por essa cobertura e não há mais nada a declarar que não seja. Só sairemos deste plenário após a anistia pautada. Cabe ao presidente da Câmara e o presidente do Senado da República respeitar a população por intermédio de seus representantes. A anistia tem que ser votada. Se o resultado é aprovação ou não, cabe ao parlamento brasileiro esta decisão e não ao judiciário, ou pior, a um juiz que é vítima, que investiga, que julga e que condena.
Muito obrigado. Tá aí, Polícia Legislativa montou um forte esquema de segurança na entrada do plenário da Câmara para tirar os deputados da oposição à força. Vão arrancar deputados eleitos pelo povo da casa do povo à força. Para mim, isso aqui já passou de ditadura faz muito tempo. Hoje é dia 6 de agosto e todo o Congresso agora aqui quer dar um recado de que nós não iremos sair desse plenário até pautar a anistia e respeitar o Congresso. Respeitem o Congresso! 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 Para quem ficava criticando o Nicolas, olha o trabalho excelente dos parlamentares da oposição. É esse trabalho que a população espera. Uma reação mais forte, já que não tem diálogo com quem está no poder. É assim que resolve. Obstrução total. O povo nas suas manifestações pacíficas. É assim que a gente vai derrubar os ditadores que estão no poder. E parabéns, Nicolas, por se posicionar tão bem no momento tão importante que o país está pedindo, que é a recuperação do nosso país que caiu nas mãos de criminosos que foram colocados no poder. Para não falar outra coisa aqui. Daí, Alexandre de Moraes descarta recuar sobre prisão domiciliar de Bolsonaro. Com apoio da maioria da primeira turma, ministro sinalizou que não deve rever a medida. A auxiliares, ele tem dito que, a despeito de qualquer crítica, não deve rever a medida. Então, se o ditador da toga não vai recuar, imagine só o que o povo brasileiro vai fazer. Não vai recuar também. A gente vai continuar dobrando a aposta também com as suas tomadas pelo povo de forma pacífica, ordeira, respeitando as leis e a Constituição do nosso país. É assim que a gente vai fazer. Não vai ter recuo por parte da população brasileira. Enquanto isso, o líder da direita, perseguido pelo judiciário, continua preso. Qual que é o crime dele? Um vídeo que ele gravou na manifestação que teve aí, que entrou para a história do nosso país. Esse é o crime de Jair Bolsonaro. Aonde ele fala aqui da primeira turma, mas existe um racha dentro da Suprema Corte, aonde outros ministros não gostaram da decisão. O protagonismo do STF está só em cima do ditador Alexandre de Moraes. Só ele que toma a decisão, só ele que toma conta do STF. A fuga das galinhas, com a informação de Alan dos Santos, Barroso pensa em sair e Lula já tem 4 candidatos para o STF. Atual presidente do Supremo está desanimado com a conjuntura formada na corte. Bruno Dantas, TCU, Jorge Messias, AGU, Rodrigo Pacheco, senador, e Vinícius Carvalho, CGU, estão na lista de cotados para a vaga de quem? Luiz Roberto Barroso, que deve estar tremendo de medo da Lei Magnitsky atingir ele em cheio. Sabendo disso, o recado que os Estados Unidos estão dando também, ele quer pegar as malinhas e ir embora do Brasil às pressas, abrindo vaga para mais uma vez o Lula colocar alguém pessoal dele dentro da Suprema Corte. Com essas interferências direto dos Estados Unidos, o mínimo que eu vejo aqui o pessoal pedindo nas redes sociais, o povo comentando, é o cancelamento das eleições. O cancelamento de ministros que foram indicados pelo Lula. Por exemplo, Zanin e Flávio Dino. 2 vagas na Suprema Corte que deveriam também ser canceladas imediatamente depois da confirmação da interferência dos Estados Unidos no Brasil. É isso que o povo está pedindo nas redes sociais. Por isso que estão correndo para uma regulamentação das redes. Por quê? A gente é maioria. A
A gente venceu em 22. Só que teve uma interferência muito maior que a gente não esperava. Que é outro país investindo milhões e milhões de dólares para derrubar Jair Messias Bolsonaro com a ajuda de quem? Barroso. Que veio a público falar que se não fosse os Estados Unidos, o Brasil teria sofrido um golpe, aquela conversa piada que todo mundo conhece, e o golpe a gente sofreu foi do outro lado. Eleição não se ganha, eleição se toma. É uma das falas conhecidas do ministro Luiz Roberto Barroso, que agora está tremendo de medo e quer ir embora às pressas do Brasil. O deputado federal Nicolas diz: pode ficar tranquilo que vai vir uma camisa, uma calça jeans e chinelos daqui a pouco, referindo-se à prisão que aguarda Alexandre de Moraes. Da Vaza Toga foi no mesmo dia, coincidentemente, que mostrou ali que as mensagens dos ex-assessores do Alexandre de Moraes tinha ali indícios e provas, de acordo com as imagens divulgadas, claras de uma perseguição política dos perfis das redes sociais. Literalmente, um cara foi preso no dia 8 por uma postagem de 2018. É só ver, é só ler os documentos, nós colocamos aqui ontem. Ou seja, nós precisamos entender que não é somente um pedido de impeachment por Bia, porque eu sou oposição. Ele é um violador de direitos humanos, que está numa lista de criminosos internacional, não uma lista de chamada de escola infantil, não. Ele está juntamente com Al-Qaeda, com PCC, com Hezbollah. Ou seja, a Vaza Toga foi, obviamente, uma pancada, e no mesmo dia ele decreta a prisão de Bolsonaro. Inclusive, isso foi um dos motivos que ele não comunicou a nenhum dos outros ministros. Olha só que interessante, saiu na Folha, dá uma olhada aí, de que ele está isolado dos outros ministros, porque ele não nem comunicou a prisão para os outros demais ministros, porque a decisão do processo que acontece com o Bolsonaro não é só do Alexandre de Moraes, precisa se colocar para a turma, mas nem isso ele fez. Ou seja, foi uma cortina de fumaça para poder realmente tirar o foco da Vaza Toga. Eu não tenho dúvidas que está literalmente assim claro a incapacidade dele de permanecer neste caso e pagar o que ele tem feito com pessoas inocentes. Pode ficar em paz que daqui a pouco vai vir uma camisa preta, uma calça jeans e um chinelo branco. Obrigado. Essa declaração aqui de Nicolas é forte e é o que o povo espera. Grave não, gravíssimo. CIA interferiu nas eleições do Brasil. Chegaram ao meu conhecimento, Metrópolis e CNN que deram matérias a respeito desta audiência que acontece neste momento. Metrópolis deu: ex-secretário de Trump acusa CIA de interferir nas eleições do Brasil. Chegaram ao meu conhecimento. Trump já sabe que a CIA de Biden interferiu nas eleições brasileiras em 2022. Pode ter certeza que lá vão responder por esses crimes e aqui também vão responder. E o próprio presidente norte-americano que vai resolver todo esse pepino que está acontecendo no Brasil. Enquanto isso, o desespero daquele que não tem a maioria do povo brasileiro. Esse é um fato, é um presidente sem povo. Manda ele ir na Avenida Paulista e caminhar por lá. Manda ele andar junto com o povo. É um presidente eleito sem povo. Não é à toa que teve interferência de outro país para poder ganhar a eleição. Se não quiser regulação, que saia do Brasil, diz Lula sobre as Big Techs. A terceira é tentar impor ao Brasil a ideia de que nós não podemos regular as Big Techs. Que ele não admite que a empresa americana seja regulada. Olha, peraí. Esse país é soberano. Esse país tem uma Constituição. Esse país tem uma legislação. Ora, é da nossa obrigação regular o que a gente quiser regular de acordo com os interesses e a cultura do povo brasileiro. Se não quiser a regulação, que saia do Brasil. Não existe outro mecanismo. Não existe outro mecanismo. Tá? Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, uma empresa brasileira é obrigada a seguir a legislação americana. Da mesma forma que na França temos que seguir a legislação francesa e assim por diante.
Então não é cabível a primeira carta que ele mandou para mim. A terceira é tentar. Tá aí, o pinguço que foi colocado no poder agora fala em soberania e regulamentação das redes sociais. Uma pauta que eu e você não podemos deixar acontecer, porque a gente é maioria nas redes sociais e também na hora de apertar lá. Ele sabendo disso, por isso que tá correndo para regulamentação urgente das Big Techs. Se não fosse as redes sociais, a gente acreditaria até hoje no pinguço da Rede Globo. Por isso que as redes sociais foram o que livrou o Brasil do buraco que estava com criminosos no poder. Meus amigos, prestem bem atenção nas outras informações que eu vou compartilhar com vocês agora. E daqui a pouco a informação do dia com afastamento decretado por causa de corrupção. Essa informação daqui a pouco com detalhes aqui para vocês. Fala pessoal, estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota nos ameaçou, disse que vai suspender os nossos mandatos e que mais tirar a gente aqui à força com a polícia. Então eu estava em casa, mas fui chamada pelos colegas e tive que vir com a minha bebê. Será que eles vão tirar a gente à força? Será? O Hugo Mota discursou aqui um dia dizendo que tinha nojo de ditadura. Ha, 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 ha. Vamos ver. Atualizações aí para vocês. A oposição agora realmente aqui concentrada, tá? Vocês podem ver aí. Oposição concentrada. A gente está sob ameaça de Hugo Mota, como vocês estão sabendo. Como se nós fôssemos os errados. Como se nós, lutando pelas prerrogativas de mandato dos parlamentares, como se nós, lutando pela liberdade de pessoas inocentes, fôssemos os errados. Ameaçou colocar a polícia, ameaçou. Nós estamos aqui, não tem problema. Em ditadura realmente bate em gente de bem, né? Na ditadura é gente de bem que apanha, então é isso que a gente vai acontecer. Nós não vamos deixar ele sentar na mesa. Ele só precisa pautar a anistia. Pautar a anistia. Derruba no Congresso, não tem os votos. Derruba no Congresso de forma como manda a democracia. Que é bater em deputado, que é o que ele está ameaçando fazer, não é legal. Não é legal. Então, se foi mandado por Alexandre de Moraes, se foi... Não me interessa. Nós permanecemos aqui porque nós não somos moleques. Nós não estamos aqui brincando. Nós saímos nas ruas, nós temos família e eu não sou político de centrão. Eu fui eleito para representar as pessoas. E o meu público, as pessoas que votaram em mim, querem que o seu voto seja respeitado. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A paciência acabou, prometeu para nós que ia pautar a anistia, prometeu para nós, então que não prometesse, porque homem quando promete cumpre. Homem quando promete cumpre. É assim que a coisa funciona, tá bom? Votamos nele, se queimamos para votar nele, para agora fazer esse papelão e dizer que vai suspender nós por 6 meses. Então vem aqui e suspenda, porra. Acho que a gente é criança, caralho. E tem mais, ó, os gaúchos aí, ó. Botei nos meus stories um monte de gente dando presença contra nós aqui, tá? Depois vão se vender como gente do povo, de direita, gente que presta, né? Eu tô lutando pelos de vocês. Ó, vou dar os nomes aqui, ó. Afonso Mota, PDT, não dá pra esperar muito. Bom Gás, PT, Daiane Santos, PCdoB, Darley, muita gente vota no Darley. Ah, mas ele é do Grêmio. É, agora nós estamos aqui vivendo uma ditadura porque tem esse tipo de parlamentar, porque ele é do Grêmio. Não, o Grêmio não é palavrão ainda. Denise Pessoa, bom, essas aí a gente, né, Fernanda Melchiona, Heitor Schuh, Lindenmayer, Márcio Biol, que esse é outra lenda, né? Ninguém nunca vi ele uma vez dando presença aqui. MDB, sumido. Marcon do PT, bom, isso aí também é Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Pompeu de Matos e Ronaldo Nogueira, dos Republicanos também. Deu presença. Então a gente segue aqui, ó. Quero dizer para vocês que talvez hoje seja o meu último dia como deputado aqui, mas eu vou sair até o último dia da minha vida na rua de cabeça erguida. Que a minha filha, que vai nascer, não vai ter vergonha do pai dela. Ela vai ter orgulho do pai dela. E é isso que a gente vai fazer. Então a situação é essa, ó. 221 deram presença até agora. O Hugo Mota precisa de 257, tá achando que nós vamos arregar. É só pautar a anistia. Então tá aqui, ó. Gurizada, clima muito tenso, tá? Pra vocês entenderem.
A coisa aqui, vocês não estão entendendo, não tá pra brincadeira o negócio aqui, a coisa tá muito séria. Então quero dizer para vocês assim, pessoal, que não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de colocar no seu país. Esse é o recado. Nós temos um cidadão americano e que está denunciando para nós não o que os Estados Unidos estavam fazendo, mas o que um grupo que sequestrou a máquina burocrática americana para atuar contra o território nacional brasileiro. Nossa produção aqui está trazendo várias imagens, vários prints da apresentação do Mike Pence, tá? Inclusive, se puder colocar aí a mensagem do Felipe Barros, só para a gente dar uma esquentada lá. Claro, não, esse assunto você pode encaixá-lo a qualquer momento, tá? Fique à vontade, Max. Pode colocar aí a mensagem do Felipe Barros, produção, porque a gente... É muito grave o que está sendo dito lá. É muito, muito grave. Tá ali, ó. O Mike Pence acaba de denunciar na Credem que o Partido Democrata utilizou-se de uma instituição de fachada para que a CIA interferisse nas eleições brasileiras e fizesse de conta que estava protegendo a nossa democracia. Um claro atentado à nossa soberania. Precisamos investigar isso. Então, tá aí o Mike Pence no Congresso, tá? Na Câmara dos Deputados, ali na Comissão de Relações Exteriores, está revelando que houve interferência nas eleições no Brasil com conluio de ministros do STF e políticos de esquerda, tá? Inclusive com financiamento. Luiz Roberto Barroso diretamente envolvido. Né? E a soberania? Então, mais um motivo para ele dar linha na pipa, né? Claro. A soberania, para eles, é tudo relativo, né, Marcos? Aqui é tudo relativo. A democracia é relativa, a soberania é relativa. Agora, será que os Estados Unidos vai receber bem uma pessoa que colaborou, né, com uma violação à soberania do seu próprio país? Né? É complicado, né, Alan? Complicado. Então, nós temos aqui o trecho do vídeo que acho que vale a pena colocar, né? Mandei aqui agora já para a produção. O vídeo tem 1 minuto, pouco mais de 1 minuto, e eu acho que vale a pena vocês acompanharem a tradução simultânea feita pela própria Câmara dos Deputados, e é de extrema importância que vocês acompanhem o que ele tem a dizer. Vejam isso aqui. Além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender às necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novoton, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo, então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país.
Ou seja, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de colocar no seu país. Esse é o recado que o Deep State americano fez. E é bom deixar claro, Lacombe e Max, que nós temos um cidadão americano que trabalhou no governo americano e que está denunciando para nós não o que os Estados Unidos estavam fazendo, mas o que um grupo que sequestrou a máquina burocrática americana para atuar contra o território nacional brasileiro. E esse grupo é um grupo esquerdista. Você em casa já deve ter ouvido várias vezes a grande mídia falando que nos Estados Unidos não tem esquerda como no Brasil. Né? É porque você, infelizmente, não sabe qual é a atividade do Bernie Sanders, você não sabe que aqui tem uma esquerda extremamente radical, tal qual no Brasil, só que atua de modo estratégico para se manter assim. Ou seja, que o Obama é de esquerda, que o Biden é de esquerda, que a Kamala Harris é de esquerda. Inclusive, eu não sei se recentemente a gente já falou disso aqui na timeline, mas no Terça Livre nós falávamos muito, é um documento, Lacombe, do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, que é o PCUSA, que é o cronograma de trabalhos do Partido Comunista dos Estados Unidos da América de 2015, onde ele traça, inclusive, estratégias para o Brasil. O Partido Comunista dos Estados Unidos. Sim, existe o Partido Comunista aqui nos Estados Unidos. E se você for ler todo o cronograma de trabalhos do Partido Comunista dos Estados Unidos, o texto chama-se Road to Socialism, a estrada para o socialismo. E é um programa, né, de trabalho do Partido Comunista. Se você ler todo esse documento, não há nenhuma distinção entre esse documento e o Partido Democrata. E por que o Partido Democrata, então, atua sem a foice e o martelo? Bem, pelo simples motivo que Lula, só agora, está falando abertamente, quanto mais socialismo, melhor. Quantas vezes o Lula usou gravata verde e amarela? Quantas vezes o Lula ficou com a roupa da Petrobras, sujando a mão de petróleo, falando o Brasil é nosso? Nosso o quê? Nosso de quem? Nosso do Partido Comunista, né? Porque teve a atuação dos comunistas e socialistas dos Estados Unidos, teve a participação dos comunistas e socialistas da China para poder raptar o Brasil. Eu fiz questão, Lacombe, se a produção puder dar um pulinho lá no meu perfil, lá no X, eu fiz questão de relembrar algumas coisas que eu disse em 2020 sobre isso. São 5 anos só denunciando esse mesmo assunto, esse mesmo tema. Então, se a produção puder dar um pulinho lá, vai dar para ver. Isso aí é zoeira minha que eu coloquei. Ela, olha eu. Isso era você? Não, Joaquim Teixeira colocou. Olha lá o Alan de Barba. Sabe, Joaquim Teixeira, gravíssimo. Jornalista Alan dos Santos provoca o ministro Alexandre de Moraes nas ruas de Orlando, cabeça de ovo. Eu dei um RT lá, porque eu achei engraçado. Mas vai descendo aí. Depois eu quero falar desse negócio de São Paulo aí. Vai descendo, ali estamos ao vivo. Aí, olha isso aqui. 26 de maio de 2020. Depois que noticiei as conversas entre Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, tudo se cumpriu. Querem derrubar a chapa Bolsonaro e censurar a internet. Nenhum deles me processou ou me desmentiu. Eu nunca fui processado por isso. Eu fiz denúncia falando que o Barroso e o Alexandre de Moraes estavam trabalhando em 2020 para poder derrubar a chapa Bolsonaro e Mourão, e ninguém nunca me processou. Curiosamente, se você pegar a data disso aí, é 28 de maio de 2020. E o que acontece em novembro de 2020? A fraude eleitoral americana, que está sendo investigada pelo FBI aqui nos Estados Unidos, onde o Donald Trump não perdeu as eleições, ele foi fraudado. Tá? E antes não se podia falar nisso, agora se pode falar disso. E eu avisei, vai na próxima, por favor, produção. Logo abaixo. Essa é de maio, tá? Lacombe. Aí, em junho, 4 de junho, depois que invadiram a minha casa 2 vezes, eu fui... na verdade, isso daí é depois da primeira busca e apreensão. Depois dessa, ainda teve a segunda busca e apreensão. Eu coloquei, eu fui o primeiro a denunciar esse golpe. Barroso se encontrou com Maia Alcolumbre na casa do Miguel Migalhas, que é o editor-chefe
do site Migalhas e da editora Migalhas, que é a editora que publica os livros do Barroso. E coloquei ali, né? Na casa do Migalhas, a pedido do Alexandre de Moraes. Até agora, nenhum deles negou e ainda mandaram a PF colocar uma arma apontada na cabeça de minha esposa grávida por isso. Meu filho estava para nascer. E eu sou obrigado a ouvir algumas pessoas dizendo assim, falar aí dos Estados Unidos é fácil. Isso aí foi 4 de junho de 2020. A data tá com o mês e o dia, tá, pessoal? Porque é americano. Então é mês 6, dia 4 do ano de 2020. E aí, vai mais uma para baixo, por favor, produção. Não, depois a gente mostra ali, eu vou encontrar aqui, que é a denúncia das maletas de escutas telefônicas em rede nacional. Ou seja, nós denunciamos que eles sabiam, a mídia inteira zombou de mim. Foi. Só a Record que não, levou a sério. Porque você tinha o documento, né? A Jovem Pan, eu tinha o documento. Só a Record e a Jovem Pan. O resto, todos ficaram zombando. Até gente de direita teve meme, Alan Maleta. Sim, sim. Gente de direita. E hoje se cumpriu tudo o que eu estava falando. Tudo. Por que o Barroso? Na voz do Mike Pence ali, ele explicando. Por que o Barroso? Porque o Barroso vinha aqui aos Estados Unidos e fazia isso. Ou seja, está comprovado. Ele próprio admitiu, né? Sim. Né, Urânica? Ele próprio admitiu. Sim. Enfim, Max, é isso. Vamos ver aí, coloca aí essa fala do Felipe Barros, porque ela é muito interessante. Segundo Mike Pence, em 2022, o Atlantic Council, financiado pelos militares americanos, pelo Departamento... Olha só, vamos lá. Militares americanos, Departamento de Estado, USAID, CIA, NED e 7 ex-diretores da CIA, fez cursos e parcerias de forma a fazer o TSE derrubar o que o Atlantic Council indicasse que devia ser derrubado. É impressionante a quantidade de organismos, né, que no fundo está tudo condensado nesse Atlantic Council, né? A quantidade de grana que está envolvida numa operação que tinha como único objetivo evitar a reeleição do Bolsonaro. Vocês vejam o movimento que foi criado. Gente, isso daqui é muito grave, porque a gente está falando de jornalistas, a gente está falando de mídias, tá? Não é só mídias das redes sociais, não. Jornal impresso, TVs, rádios, é um conglomerado. Houve no Brasil uma indústria para evitar a reeleição do Bolsonaro. Tudo aquilo que vocês viram na pandemia, aquilo foi orquestrado. Não estou nem falando do vírus, tá? Isso é um outro assunto. Estou falando da maneira com que se tratou o assunto, na maneira com que se coloca o Bolsonaro como se ele fosse o responsável pelas mortes da pandemia, uma coisa completamente absurda e que é repetida até hoje. Pelo ex-presidente da OAB Nacional, o Felipe Santa Cruz, nós mostramos ontem, e eu perguntei, claro, a ele, né, no ar, não o entrevistando, mas joguei a pergunta. E todos os países com presidentes alinhados aos pensamentos, né, socialistas, comunistas do Felipe Santa Cruz, que tiveram mais mortes na Covid, proporcionalmente ao número de população, esses presidentes também são culpados por todas as mortes no seu país? Ora, tenha santa paciência. Não, é ridículo, é ridículo. A produção está falando aqui, ó, esses slides são empresas cadastradas no TSE no Programa Estratégico para as Eleições de 2022. Quem está lá? The Atlantic Council. Instituto Igarapé, estou vendo aqui, que é aquele desarmamentismo, né, da Ilana Sabó, né? Sei lá qual é o nome dela. Fundação João Mangabeira. Tá aí. Gente, toda essa conversinha de soberania tem que cair agora. Agora. Eu não estou falando para vocês, né? Vocês já sabem disso desde do início, que era uma papo furado total essa história da soberania. Eu tô falando para você mostrar, tá? Para aquelas pessoas que acreditam ainda no que aparece no Jornal Nacional, que acreditam ainda
no que sai lá na Folha, no Estadão, que acreditam ainda em algo, né, que a esquerda fala, agora é a hora de a gente pegar essa denúncia do Mike. Prefeito de Ananindeua é afastado por suspeita de corrupção. Daniel Santos é investigado por fraudes em licitações e corrupção. A operação apreende bens e cumpre mandatos em vários estados. Daí o rosto do cidadão que foi afastado do cargo. Isso mesmo. O prefeito Daniel Santos foi afastado do cargo nesta terça-feira por decisão liminar do Tribunal de Justiça do Pará, no âmbito da Operação Hades, que apura suspeita de corrupção ativa e passiva, além de fraudes em licitações envolvendo agentes públicos e empresários. A medida foi determinada pelo desembargador Pedro Soteiro, a pedido do Ministério Público do Pará, e ainda cabe recurso. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado e cumpriu mandado de busca e apreensão em diversos endereços, incluindo a casa de Daniel Santos, a sede da prefeitura, municípios do interior e até fora do estado. Segundo o MP, os agentes também apreenderam maquinários rurais e uma fazenda do prefeito localizada em Tomé. Os valores dos bens confiscados não foram divulgados. A prefeitura criticou a decisão, afirmando que utiliza instrumentos arbitrários, sendo tomada de forma monocrática, sem direito à defesa prévia. A Operação Hades mobilizou 16 equipes para cumprimento às ordens judiciais. O vice-prefeito Hugo assumirá o comando no Executivo Municipal. Segundo o Ministério Público, a apuração mira um esquema que teria fraudado o caráter competitivo de processos licitatórios com possíveis trocas de favores entre servidores públicos e empresários beneficiados. A outra bomba do dia, para mostrar para vocês mais uma vez do rosto do prefeito afastado por corrupção. Se a lei valesse para todos, teria presidente do Brasil também afastado. A outra bomba do dia, CIA de Biden interferiu nas eleições brasileiras, diz ex-secretário dos Estados Unidos. De acordo com Mike Pence, a agência de inteligência do país norte-americano usou instituições ligadas ao Partido Democrata para influenciar o pleito de 2022. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou nesta quarta-feira, dia 6, que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, na sigla em inglês, sobre o governo do ex-presidente Joe Biden, usou instituições ligadas ao Partido Democrata para interferir nas eleições brasileiras depois dos resultados de 2018. Em depoimento à Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Pence acusou organizações como National for Democracy, o NED, e o National Democratic Institute, NDI, e o ATLAC, que atuaram como instrumentos de agência de inteligência para influenciar o ambiente político no país no pleito de 2022. Foi criada uma mentira de que os Estados Unidos estariam promovendo a democracia, subsidiando grupos pelo NED, disse Pence. Na verdade, esses grupos foram usados para encobrir ações da CIA. Segundo Pence, a NED foi criada para mascarar o financiamento de grupos por parte da CIA no exterior. O deputado Felipe Barros, do PL, responsável pela audiência, afirmou que as declarações configuram um claro atentado à soberania nacional e defendeu a abertura de uma investigação. Pence também declarou que o NDI lançou a coalização Design 4 Democracy menos de um mês depois da vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018. Segundo ele, a iniciativa visava encobrir as ações da CIA e passou a acusar a internet brasileira de ter contribuído para o resultado do pleito. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar
essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã cedo com mais informações.